Olá, amigos! Eu sou Ícaro Medeiros, do Manual do Criador, e essa é a Jucimara Ferraz. Hoje estamos fazendo o vídeo conjunto dos nossos canais no YouTube para acrescentar para você tema polêmico. Olha, Ícaro. Oi, pessoal, tudo bem? É bom demais estar aqui com você. Você que também é do meu canal, porque esse vídeo ele vai ser apresentado nos dois canais, né? No meu canal Jucimara Ferraz e no Manual do Criador. Uma honra para mim estar junto com o Ícaro aqui. E, Ícaro, a questão aqui é a seguinte. Muitas pessoas questionam dois paralelos da realidade espiritual. Quais são os paralelos que eu quero hoje trazer aqui? As pessoas perguntam assim, por que Deus, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus tão ruim, tão bravo? Por que ele mandava matar? Por que tinha tantas guerras que ele mandava destruir os povos? Que nele falava assim, para o povo lá que Moisés levou para o deserto, né? Depois ele falou assim, vai lá, mate os cananeus, os heteus, os heveus, tudo quanto é... E mandou matar aquele povo. Por que lá em Jericó também, entende? Mas que Deus é esse se dizem que Deus é amor? E a outra questão bíblica também, que as pessoas ficam curiosas, principalmente quando você vai falar de Jesus para elas, é assim, puxa, eu tenho ido na igreja há um tempo, mas eu não vejo milagre nenhum. Por exemplo, a gente viu lá na época de Elias, quando Deus parou o sol e parou a lua, para que houvesse vitória, né? Josué, me perdoe, Josué. Isso, de Josué também teve a questão de Jericó, sim, a vitória sobre Jericó, das muralhas, só com um grito, né? Caiu, que na verdade foi um milagre de Deus, foi uma maravilha de Deus. Com certeza. Jesus, quando passou lá lama nos olhos do cego, o cego passou a ver, milagres na mão de Jesus também foi o que não faltou. Com certeza. Esses milagres, por que nós não vimos essas maravilhas tão grandes? Diz que é só orar em nome de Jesus e acontece, e não tem acontecido. O que nós dois andamos orando, tá? Para que você aí no canal entenda, nós oramos e nós estudamos e nós buscamos o Espírito Santo. Ícaro, fala pra gente o que você tem para nos ensinar hoje. Bom, primeiramente, eu gostaria aqui de enfatizar que o Deus da Bíblia sempre foi um só. O Deus do Gênesis até o Apocalipse é o mesmo Deus que vive hoje. Isso mesmo ele já enfatiza na sua palavra. Ele é único e ele não muda. Deus não mudou a sua roupagem porque a sociedade mudou ao longo dos anos. Só que acontece que a Bíblia do Velho Testamento ela é muito sintetizada em algumas partes. Muita gente pega para ver partes da Bíblia e coloca, nossa, mas Deus só acusou, Deus só julgou. Mas não, se você for ver, tem muitas partes de amor, não é? Muito, nossa, faz até chorar. Vamos falar dos Velho Testamento, por exemplo, né? Olha, eu pego o exemplo da cidade de Nínive, que foi uma cidade que era a capital do Império Assírio, foi um império que conquistou grandes territórios da terra, conquistou o povo de Israel, inclusive, e foi um povo muito carniceiro. Porém, Deus, em vez de trazer juízo de uma vez, ele mandou profetas para aquela cidade. Ele mandou o profeta Jonas. Se você pegar a Bíblia para ler a história do profeta Jonas, você vai ver lá que Deus mandou que ele falasse. Mandou outros profetas. Deus demorou para dar juízo àquela cidade. Sim. Agora me fala uma coisa. Muitas pessoas de hoje em dia, elas pensam no Deus como um Deus pacífico, compassivo, que deixa tudo acontecer à revelia e não traz juízo. Quando você é pai e mãe, você deixa de corrigir seus filhos? Claro que existe também uma mudança, não é uma mudança do ser humano, mas uma mudança de era depois de Jesus. Jesus, quando ele veio, ele trouxe novos ensinamentos, claro, não ensinamentos diferentes do que existia, porém ele explicou melhor muitas coisas que estavam muito mal explicadas pelo próprio povo judeu. Quando Jesus, ele falava assim, olha, lá atrás falava-se olho por olho, dente por dente. Mas hoje ele fala, não, eu digo que antes dê a outra face. É o tempo da graça. É ou não é? É verdade. Você tem alguma coisa a falar a respeito dos tempos da graça? O tempo da graça, eu vou dizer uma coisa para você. Antes, realmente, Deus se manifestava com uma mão mais assim, forte, porque o povo vivia
pelo conhecimento de outros deuses, por conhecimento de Deus nenhum, acreditava em tudo quanto é canto, na areia, no gato, no cachorro. Então o que acontece? Com certeza. Deus começou a trazer ali um ensinamento através da lei e dos estatutos. Mas aí o povo continuava não obedecendo. Então veio a dispensação da graça através de Jesus. Então, aquilo que Deus determinou continua existindo. Mas Jesus veio trazendo de uma outra maneira para que nós possamos entender que se não tiver amor, nada adianta. Porque se não tiver amor, não adianta você cumprir a lei, vai todo mundo só se matar. Vai só se matar, vai se passar uma vida cometendo homicídio, e o amor não existe, não vai existir nunca. E não é essa a vontade de Deus, essa que é a verdade. Não é essa a vontade de Deus. Deus, se você ler em passagens de Deuteronômios, tem passagens que ele fala que eu praticamente choro quando eu leio. Quando ele falou assim, através de Moisés, né? Que ele falou assim, eis que eu vos coloco hoje a maldição e a bênção. Escolhe a bênção. Olha que coisa mais fofa. Escolhe a vida. Que seria a bênção, realmente. Porque a vida é a bênção. Bênção é a vida. Escolhe viver. Entendeu? Olha como Deus é maravilhoso. Ele, no fundo, ele tem todo um amor. Escolhe viver. Então, ele não falou, escolhe matar todo mundo para que você viva. Ele não é esse Deus de ódio. Não mesmo. Não é. Então, eu fui ver um pouco, sabe, Ícaro? Quando eu fui ver essa nossa mensagem de hoje, esses dois paralelos, eu fui orar e Deus falou para mim assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai lá em Apocalipse. Isso para mim foi muito forte. Foi muito forte porque eu sou uma pessoa que não costumo pregar em Apocalipse, entendeu? E o Apocalipse é um livro que se você não tiver cuidado, você só fala besteira, entendeu? Erra de A a Z, ou seja, de Apocalipse 1 até o final. E então eu tenho assim muito medo quando Deus fala para mim, olha, vai lá em Apocalipse. Eu já fico muito preocupada. Então o que eu fiz? Eu coloquei a Bíblia falada, sentei lá no meu quarto e fiquei ouvindo uma outra pessoa lendo para mim a Bíblia, para que eu pudesse ter um entendimento aonde que Deus queria que eu entendesse. E Deus foi justamente ali, se você me permite falar onde? Pode falar. Então, aqui em Apocalipse, no capítulo 2, eu quero que você anote aí, ó, Apocalipse 2, 3 e 4. Deus, a visão que o apóstolo João trouxe foi que um anjo falava com a igreja de Éfesos nessa situação. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos a igreja de Cristo. Tá? No literal, a palavra estava sendo trazida para as 7 igrejas, Ícaro? 7 igrejas. 7 igrejas. Porém, tudo que está ali nós podemos trazer para dentro de nós, porque nós somos a igreja de Cristo. Entendeu bem? É aqui que habita o Espírito Santo, aquele que aceitou a Jesus e abandonou o pecado. Então ele está falando com a igreja de Éfeso, mas ele também está falando comigo, está falando com o Ícaro, está falando com você. E ali fala assim, ó, o que aconteceu naquela igreja? Que ela perseverou, que ela trabalhou, que ela suportou provas por causa do nome de Deus. Ela não esmoeceu, ela foi até o final. Mas, porém, aconteceu o seguinte. Isso daí nós vamos ver tudo lá no final, nos tempos, né, acontecendo, né? Esse julgamento. Ele olhando para nós, olhando para dentro de nós, falando, olha, você não esmoeceu. Olha, você trabalhou muito. Olha, você foi honesta. Olha, você caminhou nos caminhos do bem. Porém, tenho contra ti, igreja, que abandonaste o teu primeiro amor. Olha que coisa triste. O que é o primeiro amor? É aquele amor de Deus. Esse é o primeiro amor. O amor de Adão e Eva. O primeiro amor de Adão e Eva não foi Adão pela Eva, foi de Adão por Deus. Exato. O primeiro amor assim meu e seu, o que é? Quando nós escutamos falar de Jesus e nos apaixonamos loucamente pelo que ele fez por nós. Então nós começamos a perder esse amor. Olha como é sério, olha só. A gente perdendo o amor, a gente vai perdendo o contato com Deus.
e a gente perde o contato dos milagres. Você quer ver milagre? Nem amor você tem. Você está querendo o quê? Você está virando uma geladeira. O que você está pretendendo? Olha só. Ah, Deus não está falando mais comigo. Não é que não está falando mais comigo. Nós estamos nos tornando uma geladeira. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 13, fala sobre o amor, que é um dom supremo. Opa! Fala muito sobre o amor lá. Fala, ó, o versículo 2 foi o que eu peguei, que fala assim, ó. Mas é impossível pegar um só, tá? Porque ele fala muito de amor. Mas eu tinha que tirar um para trazer aqui. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, quer dizer, ainda nem que eu receba todos os milagres, viu? Todos os milagres, todos os mistérios, todas as maravilhas. E toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, olha só, a ponto de transportar montes, entendeu? De fazer os milagres. É o que Jesus falou. Se não tiver amor, nada serei. Isso está no livro de Coríntios. Mais para frente a gente vê Jesus no livro de Mateus. Ele começou a falar sobre o princípio das dores. Mateus 24. Eu tirei um versículo aqui, o 12. Que ele falou assim. Ele estava prevendo, tá? Ele estava falando lá para frente. Olha, quando estiver chegando no princípio das dores, vai acontecer isso. E na verdade, o que nós estamos vivendo. Sabe? Quando fala das pragas, quando agora fala dos rumores de guerra, tudo isso aí já estava previsto. E Jesus falou, nos rumores de guerras, ele falou, isto é os princípios das dores. Não se deixe enganar com os falsos profetas. Então o que acontece? E por se multiplicar a iniquidade, as coisas erradas, né, o pecado, o amor de muitos esfriará. Então, ou seja, é o que está acontecendo hoje, sabe, Ica? Com certeza. Você liga a televisão, você vê pai matando filho, você vê filho matando pai, planejando a morte dos pais. Nossa, nem fale. Olha, você liga a TV, você assiste coisas e fala, meu, como é que a pessoa teve coragem de fazer isso com uma pessoa do seu próprio sangue? Surge uma notícia pior que a outra que você nem imagina. Claro que mortes no trânsito, isso já é corriqueiro. Nossa, e o pior é que as pessoas matam no trânsito e saem correndo. Feminicídio. Nossa. O homem matando a esposa. Às vezes não é nem ex-esposa, às vezes é a própria esposa. Mata a esposa e filhos. É um amor se esfriando. Total. Amor se esfriando. Aí a pessoa chega lá na igreja, se converte, tudo bem, abandona o pecado, mas isso é um todo, gente. Estamos falando num planeta. Sabe que dia hoje que eu e o Ícaro estamos aqui? Carnaval, né, Ícaro? Você falou no começo, né? Carnaval, mas a Ucrânia e a Rússia estão lutando, entendeu? Pelo poder, tem um monte de coisa envolvendo ali, entendeu? Mas é um poder. Quantas crianças estão morrendo, quantos adultos, quantas famílias estão perdendo o seu jovem, o seu pai, porque está indo todo mundo para a guerra. O que é isso? O amor se esfriando em nome do poder, em nome do gás, do petróleo, em nome do território, dos portos, que a Rússia quer a passagem dos portos, que o único lugar que a Rússia agora tem para usar os portos é pela Ucrânia. Então é todo um problema, que é o amor se esfriando. Daí a pessoa vai e quer ver milagre, ela quer ver maravilha. E ao mesmo tempo, e o Deus? Deus se silenciou, não fala mais, porque ele não está mandando matar mais ninguém. Eu vou te dizer uma coisa, essa guerra que você tem visto por aí, aqui e lá, não é Deus que está mandando não, viu? Não é Deus, não é Deus que está falando, vai lá, pode matar aquele povo porque ele está com idolatria e é uma promessa que eu te dei esse território, não é nada disso não. Isso daí é uma guerra religiosa que o homem está promovendo contra o homem, é guerra de poder, é guerra de dinheiro, que o dinheiro que está movimentando tudo, e Deus não tem nada a ver com isso, entendeu? E como nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, Deus simplesmente está deixando agora o trabalhar do Espírito Santo. Está dando oportunidade a todos. Assim como no Antigo Testamento ele já deu muitas vezes. O amor tem se esfriado muito, mas os tempos têm mudado também. O que não muda a pessoa de Deus, porque Deus é o mesmo. Agora, ó, como eu falei no começo,
a história do Antigo Testamento ela foi muito sintetizada em muitos momentos. Por exemplo, Adão viveu 900 anos, mas se você for pegar a história dele na Bíblia, está em 4 capítulos de Gênesis. É muita pouca coisa para contar uma história de 900 anos. Nossa, Deus! Então, quando você traz algo que Deus trouxe um juízo sobre determinado lugar, não se sabe muitas vezes qual foi a longa história que se passou de espera de Deus tentando mostrar, porque Deus dá sinais. Deus dá muitos sinais. Sim. Deus dá oportunidades a cada um. Todos têm oportunidades de arrependimento. Agora, Jesus, ele mostrou muitas vezes o seu poder porque Deus queria se manifestar. A Bíblia fala que Deus fazia questão de que as pessoas o conhecessem, de que as pessoas soubessem quem ele é. Por isso nós temos a Bíblia, é ou não é verdade? Nós só temos a Bíblia porque Deus quis se apresentar a nós. Você sabe a história da Bíblia? A gente pode contar outro dia sobre isso. Sim, né? Nossa, eu estava pensando nisso agora. Olha, é o Espírito Santo confirmando. Enquanto você falava, o Espírito Santo falava aqui. Porque, olha, passou-se grandes histórias, grandes pessoas que deram a vida para que hoje nós tivéssemos um livro em que nós pudéssemos ler e conhecer a respeito desse Deus. O povo de Israel que foi liberto do Egito era um povo que não sabia quem era o seu Deus. Ouviu a história de Abraão, viu lá que havia uma promessa, mas muitos já não acreditavam mais. Se você for ler lá no Êxodo, Deus chamando Moisés de dentro da sarça, Moisés perguntava para Deus, mas qual é o seu nome? Que Deus que eu vou falar para as pessoas? As pessoas vão perguntar. Qual deles? Eram tantos para eles? Porque existia uma pluralidade de deuses. E Deus o tempo todo querendo mostrar que ele era único e que o resto era invenção. Eu sou. Eu sou o que sou e pronto. E lá ele usou o seu poder para se manifestar. Ele precisou usar desse meio para que ele pudesse se revelar e mostrar que ele é um Deus que não tem braço encolhido. Sim. Agora, eu quero fechar aqui dizendo, olha só, Deus não mudou, só que Deus ele nunca fez milagres de graça. Deus nunca foi lá porque ele queria lá dar um show de magia, um show de poder. Ele sempre fez isso em momentos em que ele precisou enfatizar a sua existência e o seu poder. Sim, sim. Sabe que o ser humano é assim, né? O ser humano Se é ele descrente. não vê, ele não acredita, ele não tem fé. Exatamente. Então Deus, em vez de falar, então você vai lá e faz uma imagem, o que Deus fazia? Milagres e maravilhas. Pronto, tá aqui. Você tem que ter fé porque eu estou fazendo. E ninguém conseguia replicar nada do que ele fazia. Nada. Por mais que tentasse, nada. Só Deus. Jesus veio, só Jesus. Diz que não existe um número de livros suficiente para colocar o tanto de milagres que ele fez. Com certeza. Em 3 anos, hein? Que ele andou na Terra. 3 anos. E olha só, eu sempre gosto de comparar o relacionamento de Deus com o homem com o relacionamento de pai e filho. O pai vai ficar toda hora provando pro filho que ele é o pai? Não vai. Ele vai dar aquela chamada, às vezes ele vai dar aquele agrado, aquele presente para impulsionar o filho aí adiante. E no mais, é o filho que tem que saber se ele vai seguir a vida dele ou não. Até mesmo porque o filho tem que seguir com as próprias pernas. Não é honra para o pai carregar o filho no colo pro resto da vida. É gostoso quando a criança nasce e o pai carrega no colo, é bonito. Mas é desonroso se ele carrega o filho no colo pro resto da vida. Sim. O filho tem que andar pelas próprias pernas. Então ele tem que carregar o quê? O que o pai ensinou. O pai deixa de mostrar e agora é o filho que vai seguir o que é ensinado. Eu gostaria de fechar essa mensagem com uma passagem que está no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 16. É uma passagem bastante conhecida que conta a história do rico e do Lázaro. Sim, sim. O rico e Lázaro, por quê? Porque Jesus falou assim que havia um homem rico que vivia com as suas roupas caras, com o seu luxo, e diz que no seu portão tinha um mendigo que ficava lá esperando para ver se caía alguma coisa da mesa e que fosse dado para ele comer. Não era para comer o pernil que estava sendo na mesa, era para comer o que, às vezes, alguma coisa que ele deixasse cair porventura, né? E diz que um dia, esses dois morreram, tanto o rico como o Lázaro. E diz que o rico, ele foi acabar para no inferno. É o que diz a mensagem. E diz que Lázaro, ele foi para junto do seio de Abraão. Abraão que era a figura de pai lá para o povo de Israel. O pai Abraão. Então ele foi para os braços do pai. Diz que
O rico, quando se deu conta de que ele não poderia mais passar para o outro lado, porque Abraão falou assim, olha, quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Então ele falou assim, então por favor, olha, eu vou ler o que ele escreveu, olha. Ele falou assim no versículo 27, Lucas 16, 27, diz assim, o rico falando, pai, eu imploro que envie Lázaro para a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos para advertir que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Ou seja, poxa, eu tenho 5 irmãos lá que eles não sabem disso aqui que eu estou passando. Manda Lázaro ir lá avisar para que eles também não venham cair na mesma situação que eu. Mas Abraão respondeu, ele já tem Moisés, ele já tem profetas, eles têm que ouvi-los, ou seja, está tudo ensinado, está tudo escrito. E hoje nós temos o que? A palavra de Deus. Não está querendo ouvir porque não quer. Exatamente. Não quer entender porque não quer. Está escrito. Então ele disse, não, pai Abraão. Ele insistiu, ele disse, não, pai Abraão. Eles precisam de mais coisas para acreditar. Se alguém dentre os mortos for lá, eles se arrependerão. Mas Abraão respondeu, se não houve Moisés, se não houve os profetas, ou seja, se está tudo aqui, o manual prontinho, o manual do Criador, sim, tampouco deixaram se convencer, ainda que alguém ressuscite dos mortos. E olha só que o próprio Jesus ressuscitou dos mortos. Olha, Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, ainda assim teve gente que não acreditou nele. Meu Deus. Teve gente que teve a capacidade de ir lá na cruz e falar assim, mas se você acredita em Deus, mostra de novo, desce da cruz aí. Acontece que Deus, diferentemente de nós, ele não é imediatista. Ele não é da geração miojo. 3 minutos está pronto. Do micro-ondas, 1 minuto está quente. Deus tem processos. Deus só transforma o homem por meio dos processos. O povo de Israel saiu cru do Egito. E muitos não entenderam que eles estavam vivendo uma nova era. Muitos padeceram por quê? Porque não entenderam. Precisou Deus fazer um processo de 40 anos para criar uma nova geração. Meu Deus. Que tirasse a escravidão de dentro deles, porque eles já estavam fora do Egito. Mas para que eles, nesse processo, eles pudessem entender, eu sou livre, eu sou capaz de abraçar a promessa que Deus tem para mim. Então eu te digo aqui, fechando essa mensagem, conheça a Bíblia, conheça as promessas que Deus tem para você. Olha, todo mundo que eu vi entrar no processo de Deus, eu vi sair vitorioso. Vida transformada. Situação financeira muito boa. Aqueles que ficam esperando um passe de mágica, o que vai acontecer, que vai cair o dinheiro da loteria na minha conta. Deus não vem aqui para dar passes de mágica, irmão. Deus vem aqui para trazer processos. Ele é o mesmo Deus. Só que hoje, ele deixou uma instrução para nós. Essa instrução nós temos que seguir. Quero aproveitar e te agradecer pela oportunidade de estar aqui, gravando esse vídeo contigo. Para mim foi um prazer. Eu quero que você feche esse vídeo agora dizendo suas palavras finais. Eu quero agradecer aí o Manual do Criador por essa união hoje aqui, né? Começou até a chover, olha, Deus começou a abençoar a gente com chuva. Que chuva é sempre bênção, né? Mesmo assim, a gente pensando que desbarrancou, deu inundação. Gente, chuva é sempre bênção. Sim. Entende? É sempre bênção. Porque chuva traz vida na terra. Né? Sem água todo mundo morre. E Deus nos abençoou hoje. Tirou aquele sol que estava rachando a gente no meio. Trouxe chuva durante a mensagem aqui. Eu quero te agradecer muito, tá? Que um dia Deus nos una novamente numa mensagem, como foi dessa vez. Que Ele nos capacite, tá? Eu quero deixar um abração aí pros que seguem você aí no canal do Manual do Criador. E eu quero dizer para você também, do meu canal aí, Jucimara Ferraz, toca o sininho, toca aí no Manual do Criador também. Isso. Faz assim, ó, curte, compartilha nos 2 canais. Curte, compartilha, toca o sininho onde está escrito lá todas, para toda vez que chegar a mensagem dele você receber, e a minha também. Embaixo do meu vídeo eu vou colocar o endereço do canal do Manual do Criador, para que você acompanhe também o trabalho que o Ícaro faz no canal dele, tá bom? O nome dessa mensagem nós nem falamos aí no começo, né? Na verdade Deus me deu... Eu já esqueci. Assim, é Justiça e Maravilhas.
Deus ainda fala. Deus ainda fala. Eu vou até anotar aqui porque eu tenho que escrever, né? Eu tenho que escrever no canal. Gente, obrigada por tudo, tá certo? Pela atenção. Logo eu vou estar postando aí no meu canal também uma mensagem que Deus me deu. E o Ícaro já quase que fala mensagem sozinho aqui, gente. Pelo amor de Deus, hein? Leia a Bíblia. Não esqueça, leia a Bíblia para você não ser enganado por ninguém, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Ícaro. Tchau. Obrigado. Até o próximo vídeo.